Então, só um minuto. Aula. Deixa eu só aceitar aqui o Emerson que apareceu. Bom, gente, então vamos lá. A gente iniciou, né, o nosso semestre falando, então... Ah, meu Deus, espera aí. Mais um minuto aqui. Bom, a gente iniciou o nosso semestre, né, falando, então, qual é o principal objetivo da TCC, certo? Então, o que é que abrangem, né, as intervenções psicoterápicas, né, que é o objetivo que ela tem? Então, produzir as mudanças nos pensamentos... Ah, eu descobri um negocinho aqui, peraí. Deixa eu pegar meu negocinho. Uhul! Então, ó, esse capítulo aqui, esse parágrafo aqui, tá? Importante vocês saberem. Então, produzir mudanças nos pensamentos, nos sistemas de significado, além de uma transformação emocional comportamental duradoura e proporcionar autonomia ao cliente, alcançando alívio e remissão total dos sintomas. Bom, trocando em miúdos aí, o grande objetivo, né, o maior objetivo da TCC é realmente provocar essas mudanças, né, ao contrário do que se imagina, né, e o que se diz, que seria... Ai, meu Deus, peraí. Que seria, então, só lidar, né, com a remissão dos sintomas, né, não, essas mudanças, elas são duradouras, e elas são trabalhadas de forma que o indivíduo seja o seu próprio terapeuta, e que, à medida que os problemas, as questões da vida dele forem surgindo, ele consiga lidar com elas, ok? Bom, vamos passar um pouquinho aqui. Então, aqui diz a mesma coisa, né, obter essas mudanças cognitivas, e aí a gente tem, inicialmente, a gente faz o quê? A gente trabalha com a modificação do humor. Se vocês se lembrarem, espera só um pouquinho, deixa eu só apagar isso aqui. Se vocês se lembrarem, né, da disciplina TCC mesmo, eu sempre falei para vocês, né, que uma boa alternativa era a gente partir do princípio de que com a identificação do humor, né, dos seus sentimentos, das suas emoções, partindo disso você conseguiria, então, uma modificação desse sistema de significação. Por quê? Porque você teria uma ideia mais realista do que é que realmente estava te incomodando, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes a gente reage a situações, e aí se a gente lembrar, né, o pessoal aí do quinto período lembra que eu falei nessa semana mesmo, né, sobre a história das mãozinhas, o que provoca então, né, as alterações do humor, né, das emoções, das sensações corporais e dos comportamentos, exatamente esse processo de significação que a gente dá para as situações, correto? Então, primeiro item que tem aqui, logo depois dessa significação, são as emoções. E aí você fala assim, tá, eu reagi em determinado momento com raiva. Será mesmo que você estava com raiva? Então, acho que isso é bem importante de vocês saberem, né, e se lembrarem, ok? Então, uma dica aí, primeira dica da prova, porque esse humor nem sempre é realista, ele nem sempre é fruto, né, esse comportamento verbal da pessoa te dizer que ela reagiu com raiva, nem sempre é muito realista. Muitas vezes ela estava triste, ela estava magoada, ela estava se sentindo depreciada, enfim. E aí, quando ela realmente entende, compreende isso, ela vai buscar, então, respostas mais adaptativas. Ela fala, não, então eu estou magoada, mas por que eu fiquei magoada? O que será que daquela situação realmente me incomodou? Ok? Bom, e aí como é que a gente vai fazer isso então, né? Então a gente entra na parte da conceitualização. Esse é um dos conceitos mais importantes da TCC, a nossa principal estratégia, né, de trabalho. Então, dentro da conceitualização, o que que tem ali, né?
essa formulação do quadro. Então, enquadre cognitivo do caso ou conceituação de caso funciona como um mapa que orienta o trabalho a ser realizado com o cliente. Então, uma coisa que eu já falei também para vocês muitas vezes, terapeuta e cliente andam juntos, nem à frente nem atrás. E para que isso aconteça, né, então você precisa o quê? Né? Você utiliza, né, essa conceitualização a fim de obter a estrutura para o entendimento de cada cliente em sua subjetividade, auxiliando o planejamento das estratégias terapêuticas que são utilizadas ao longo do tratamento. Em resumo, o que isso significa? Você vai compreender qual é esse sistema de significação individual, que é absolutamente subjetivo, tá? E com ele você vai construindo, né, de acordo com a estrutura que a TCC oferece para a gente enquanto estratégia, para que a gente descubra, então, esse processamento e comece a trabalhar com ele. Então, a sua principal função aqui, né, suavizar o sofrimento e desenvolver a resiliência do cliente. A conceitualização, então, a proposta de adesão ao cliente à terapia, uma vez que após a concretização da mesma, observa-se um aumento da motivação e da compreensão de todo o processo psicoterápico por parte do cliente e do terapeuta. Ah, mas por que isso acontece? Porque a partir do momento que você sabe o que você, né, o que é que está acontecendo com você, o que realmente está te incomodando, você também já é capaz de buscar estratégias para lidar com uma situação e você vai ter respostas muito mais eficientes, tá? Então, se eu sei que eu não estou respondendo a uma situação porque eu estou com raiva, mas porque eu estou magoada, eu vou ter condições de resolver essa mágoa e não a raiva, que não é realista, que não é nenhum sentimento realista, tá? Ela é o fruto, o produto, então, de um processamento cognitivo, né, desse processamento de significação distorcido, tá? Para suprir alguma necessidade minha, ou enfim, né, ou que seja de acordo com as minhas regras, né, com as minhas crenças intermediárias, que servem para justificar, né, as minhas crenças e por aí vai. Bom, então investigar determinados aspectos, tais como o diagnóstico clínico, os problemas atuais enfrentados pelo cliente juntamente com os fatores estressantes precipitantes dos mesmos, suas predisposições genéticas e familiares, pensamentos automáticos, crenças intermediárias ou subjacentes, ou crenças centrais ou nucleares. Então, gente, todos esses dados aqui, eles são importantes para que a gente possa fazer esse mapeamento, tá? E realmente encontrar, né, aquilo que nos interessa, tá? Não adianta a gente, deixa eu achar aqui, achar que só com informações a respeito, por exemplo, da nossa família, a gente vai conseguir aí resolver alguma coisa ou entender alguma coisa, ok? Bom, a partir disso, então, a gente vai começar a trabalhar exatamente com a conceitualização. Então, eu coloco algumas questões aqui que são perguntinhas-chave para a gente conseguir construir essa conceitualização, né? Então, qual que é o diagnóstico do paciente? Quais são seus problemas atuais? Como esses problemas se desenvolverem, como eles são mantidos. Então, os mantenedores são sempre super importantes. Que pensamentos disfuncionais e crenças estão associadas aos problemas? Quais são suas reações? Enfim. E aí você, a partir desses dados, né, que já são muitos, o que você vai buscar? Então, você vai começar a buscar formular hipóteses juntos com o paciente, ok? Então, perguntas como o paciente vê a si mesmo, os outros, o seu mundo, o seu futuro. Vocês se lembram da tríade cognitiva, correto? As crenças que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai construindo essa conceitualização, como o paciente está enfrentando suas cognições disfuncionais, então como é que você reage a esse sistema de significação que a gente dá para situações, quais são os estressores, enfim. Então, aqui tem boas dicas para a gente já construir essa conceitualização. Bom, parte da hipótese de que as emoções, comportamentos e a fisiologia dos indivíduos são influenciados pelas percepções que ela tem dos eventos. De novo, a gente está falando das mãozinhas, né? Então, parte da hipótese
surge da onde, né? Desse sistema aí de significação que a gente utiliza, correto? Aí aqui a gente tem me fugiu a palavra, gente. Esse gráficozinho aqui, né, enfim. Então tem aqui esse sistema, né, que é do modelo cognitivo, que diz o quê? Que a situação olha a Raquel que linda! Parte então da situação evento, né, os pensamentos automáticos. Só um momento, por favor. Ok, espera aí. Né, então a situação evento, isso aqui é a descrição daquela historinha que eu já contei para vocês N vezes. Né? A partir desse evento, então, surgem esses pensamentos automáticos, que são aqueles invasivos, que eu uso uma palavra que todo mundo perguntou o que significa, que são os telegráficos, né? E por aí vai. E aí você tem essas reações, né? Você apresenta essas reações emocional, comportamental e fisiológica. A partir do momento em que você consegue identificar aqui essas reações, questionar esses pensamentos automáticos, tá? Então você consegue desconectar todo esse processamento aqui, tá? Dessa situação, evento, entender que muitas vezes o que aconteceu foi só um gatilho para que você começasse a significar, né? A ressignificar aquela situação. Trocando em miúdos, muitas vezes a gente usa esses recursos aqui como uma estratégia de fuga ou esquiva, que é um comportamento que está muito presente em todos nós, né? Um comportamento de evitação. Então, você evita o sofrimento, você evita aqueles sentimentos, aquelas emoções negativas, muitas vezes respondendo a elas de uma maneira inadequada e não realista, tá? Bom, aí a gente chega então... Ai, o que eu fiz? Só um minuto. E aí a gente começa então a trabalhar, né? Então vamos só recapitular aqui. A gente começa então, né, com o objetivo principal, né, da TCC. A gente passa então para a nossa estratégia principal, mais importante dentro da TCC, que é a conceitualização cognitiva. Eu explico para vocês que a partir da conceitualização, então, e do levantamento daquelas informações de diagnóstico, familiares, né? Então, do aprendizado daquela pessoa, dos gatilhos, né? Ou mantenedores daquela situação que se encontra, né? Do sofrimento em que aquela pessoa se encontra naquele momento. Então, todas essas informações vão fazer parte aí da conceitualização, ok? E aí tudo isso está dentro do modelo cognitivo, então, né? Para que a gente alcance aquele objetivo inicial. Bom, aí depois o que a gente vai trabalhar, então? Né? O relacionamento do comportamento com os pensamentos automáticos. Por que eu disse isso, né? Por que eu quis trabalhar com isso logo após a conceitualização, né? E dentro da própria conceitualização? Porque a partir dos pensamentos automáticos, então, a gente consegue identificar o que realmente provocou aquelas reações que eu já acabei de dizer, né? Emocionais, fisiológicas e comportamentais, tá? O pensamento automático é aquele que vai eliciar, né? Para quem lembra das aulas de experimental, que vai eliciar um comportamento, né? Seria aí, então, o estímulo que vai provocar uma série de respostas com as quais a gente vai precisar trabalhar. E a partir da avaliação, né, e do questionamento desses pensamentos automáticos é que a gente vai conseguir acessar, então, essas mudanças, né, que são tão importantes para a gente, de fato, construir aí uma nova, um novo processamento cognitivo, uma reestruturação cognitiva. Bom, então a conceituação cognitiva correta auxilia em determinar quais os principais caminhos e como percorrer. Então você vai começar a questionar, nossa, como será que essa pessoa mantém esse comportamento que ela está me dizendo que a faz sofrer, que está trazendo prejuízos à vida dela, né? E as hipóteses levantadas são confirmadas e desconfirmadas à medida que novos dados são apresentados.
Então, gente, a TCC não tem um compromisso com verdades absolutas ou com regras extremamente rígidas. Nós temos uma estrutura que deve ser seguida, tá? E que dentro dela, né, o que tem a ver? O que tem nessa estrutura? Além do próprio modelo cognitivo. Ela tem esse caminho que a gente pode seguir para alcançar esse objetivo principal aí de ressignificação desse processamento cognitivo. E aí, gente, a gente vai passar a falar aqui das distorções cognitivas. Então, foram umas das últimas aulas, depois disso a gente falou um pouquinho mais sobre elas. Anotem ou grifem que isso aqui é importante, tá? Porque, na verdade, ele fica confuso quando você trabalha com o estudo de caso, tá? Então, uma dica aí para a prova, segunda dica para a prova que eu estou dando para vocês. Então, as distorções cognitivas, muito bem. A Cláudia está por aí ou foi a Raquel agora? É um item importante para a gente trabalhar, né, dentro dos estudos de caso, né, para a gente identificar. Então, a inferência arbitrária, né, concluir o contrário do que se aponta às evidências. Qualquer situação, a gente já vai falar sobre isso, eu vou dar um geralzão e depois a gente conversa especificamente por causa do tempo, ok? A abstração seletiva, né, ou filtro mental, que é concluir baseando-se apenas em uma pequena parte dos dados. Então, a gente vai trabalhar com exemplos disso aqui também. A magnificação ou minimização, avaliar distorcidamente a importância relativa dos eventos, para mais ou para menos. Essa é mais fácil, né, gente? É o que a gente faz a todo momento. E aí, outra dica, se a gente perceber, né, como nós estamos nos sentindo, fica fácil, né? Então, por exemplo, se você está muito bem, a tendência que a gente tem de minimizar, ela é muito maior, né? Minimizar uma situação negativa, tá? Quando a gente está bem. Quando a gente está mal, e aí vamos pensar de um paciente deprimido, por exemplo, qualquer coisa serve para, né, aumentar aquela situação a ponto de ser impossível de se resolver, ok? Então, essa aqui é a mais fácil. Quem está grifando aí para mim pode grifar aqui também, porque é uma das mais fáceis e é uma das mais encontradas, então, nesses estudos de caso. A personalização, então, relacionar eventos externos à própria pessoa quando não há indícios para tanto. Então, tipo, é meio aquela coisa assim de você tá falando de uma outra coisa completamente diferente, com uma pessoa que já está vulnerável. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, a vulnerabilidade é super importante dentro do processamento cognitivo, tá? Então, o quanto que você está apta, né, ou não a aceitar, né, ou a perceber as situações como elas são. E aí o que acontece? Qualquer coisa que se fale, você fala, nossa, eu ouvi dizer que fulano de tal não está bem. Você fala, nossa, está falando de mim. Está falando de mim, eu tenho certeza. E aí você já conta uma história na sua cabeça e você vai começar a reagir a partir dessa história que você contou para si mesma, tá? Que seria, então, esse processamento cognitivo. O pensamento dicotômico já é um pouquinho diferente, né? Então, ele classifica as pessoas ou a si mesmo em categorias rígidas e estanques. Então, eu não vou conviver com fulano porque fulano é péssimo, fulano é mentiroso, fulano enfim. Então, você está atribuindo ao outro. Ou, então, eu sou uma santa, eu não posso andar com ninguém ali que fale palavrão, porque isso vai me afetar e eu vou começar a passar mal, enfim. Tá? Tô dando um exemplo idiota aqui, né? Mas prestem atenção, né, nessa que é também uma estratégia que a gente usa muito, né, como evitação também. Né? Tipo, então, na verdade, eu não sou santa coisa nenhuma, na verdade, eu tô louca para participar daquele grupo lá e falar um monte de palavrão, tá? Já o pensamento catastrófico, né, previsão de um pior desfecho possível sem levar em conta as alternativas.
Gente, esse pensamento catastrófico aqui, né, essa previsão do pior desfecho, eu me lembro que a Cleusa me ajudou muito nessa aula, ela deu vários exemplos, assim, e eu acabei morrendo de rir, assim, com as situações que a gente começou a trazer nessa aula, porque, na verdade, é isso mesmo, a tendência que a gente tem é sempre levar aquilo, né, lembrando de que o ser humano é um ser negativista, né, segundo Aaron Beck, e aí pensando aí num paciente deprimido, que não esteja muito bem, ele nem precisa estar deprimido, para sempre pensar no pior, né? Ontem eu estava dando uma aula para as meninas do terceiro período e uma menina que trabalha na mesma rua daquele infeliz acidente que aconteceu aí, né, que foi muito triste. Ela estava contando que ela escutou o barulho do helicóptero quando o helicóptero pousou, né? Ele pousou do lado assim do lugar que ela trabalha e disse que ela pulou da cadeira, deitou no chão e cobriu a cabeça. Disse que ela achou que estava tendo um terremoto. Quer dizer, ela podia ter pensado qualquer coisa, né? Até mesmo que era um helicóptero, porque ela já sabia do acidente que tinha acontecido. Não, tá tendo um terremoto, vai todo mundo morrer, o prédio vai cair. Então, o pensamento catastrófico, ele é bem assim, tá? Ah, eu vou perguntar alguma coisa para minha mãe. E, nossa, e aí, né? Quais são as possibilidades, né? O que ela pode te responder? Não, ela não vai deixar, né? Ou então ela vai me bater, ou ela vai brigar comigo, ela vai me deixar de castigo. Então, eu estou dando exemplos, né, aleatórios aí para vocês terem uma noção do quanto a nossa mente pode ser criativa, né? E trabalhar com esse processamento cognitivo é muito importante para você avaliar, então, essas respostas, né? E o quanto que a gente trabalha em cima, então, desses pensamentos automáticos, dessas distorções que surgem. Gente, desculpa estar falando rápido, mas realmente estou preocupada aqui com o nosso tempo, tá? Bom, e aí a gente passa, então, né, para aquele objetivo principal. Então, o objetivo principal, que é a reestruturação cognitiva, né? A gente trabalha com, a gente tenta alcançar, né? A gente busca alcançar essa reestruturação cognitiva a partir da conceitualização, certo? Então, como que ela começa aqui? Esse é um item também bem importante, tá? Reestruturação cognitiva. Inicia-se pela identificação e pelo registro de pensamentos automáticos e crenças disfuncionais. A pergunta que sempre surge, né? Todo mundo vai identificar as suas crenças? Eu gostaria que vocês me dessem um ok aí para ver se vocês acreditam que a gente identifica as nossas crenças com facilidade. Quem que acha que a gente identifica aí? Não, né, Sandra? A Cleusa acredita que sim. Quem mais? Eu acho que mais ou menos. Quem que tá falando aqui, gente? Sou eu, a Jaque. Cadê você? Já que você tá escondidinha. Eu tô muito feia. Ah, meu Deus! É porque eu tava lavando louça, fazendo comida, tô toda... Nem vou mostrar meu modelito cintura para baixo, tá? Porque eu tô linda de cintura para cima. Me conta, Jaque, por que você acha que mais ou menos? Eu acho que quando a gente se propõe a se enxergar e a se avaliar e a começar a se identificar, ele vai, com o hábito, vai se tornando mais fácil. Mas até esse ponto, até reconhecer e para identificar, eu acho que precisa de ajuda mesmo, de terapia. Correto. Já que assim, Então, normalmente a gente não consegue. Enquanto a gente não aprende as técnicas, a gente não consegue. Não é fácil. não é fácil. O que Não. acontece é que muitas vezes, né, porque na verdade, gente, as crenças disfuncionais, os pensamentos não, né? Os pensamentos com um bom trabalho de psicoeducação logo no início do processo psicoterápico, né? Onde a pessoa entende, compreende qual é o papel desses pensamentos automáticos, então
fica fácil de identificar. Vamos pensar nas crenças intermediárias, né, antes de eu passar um pouquinho para frente, que o que acontece? Então, elas justificam as crenças centrais, correto? Vocês lembram disso, né? A partir dessa justificativa, a gente pode levantar hipóteses, então está lá na frente, né, no processo de conceitualização, e levantar hipóteses, inclusive, a respeito dessas crenças disfuncionais, tá? Então, vocês duas estão corretas, ok? A Cleusa também está, sim, a gente consegue identificar, a partir do momento, então, que existe aí um desejo, né, dessa mudança, e um trabalho muito bem feito para que essa pessoa, além da adesão, ela compreenda esse processo psicoterápico. Porque senão ela não vai saber nem o que é uma crença, tá? Lembrando que as crenças a gente pode chamar de regras também, né? E que elas são aí aprendidas ou adquiridas logo no início da infância. Então, esse é um complicador, porque muitas vezes as pessoas vão buscar essa informação quando elas estão lá por volta dos seus 40, 50 anos, e nem sempre essas informações são de fácil acesso, né? Mas, enfim. Então, a partir dessa identificação aí dos registros, né, do levantamento de hipóteses, até inclusive sobre essas crenças disfuncionais, é feita então uma análise dos erros de lógica, né, inerentes às interpretações catastróficas. Então, para isso é importante que o paciente considere tais pensamentos como meras hipóteses e não como fatos. Então, aquilo que eu já cansei de falar para vocês, e a gente vai falar agora aqui de algumas técnicas utilizadas, né, que é você questionar mesmo esses erros de lógicas. Por quê? Porque os pensamentos automáticos e as crenças, elas são vistas como verdades absolutas. Então, você simplesmente não questiona, você só reage a elas. Olha lá, falando de novo para vocês da importância, então, da identificação dessas nossas reações. Nós estamos reagindo a verdades absolutas. A partir do momento que você questiona essas verdades absolutas, você começa a levantar outras alternativas, você consegue identificar outras alternativas de reação a essas respostas que já não são verdades, correto? Então eu falo, não, então eu não preciso responder dessa forma se eu não estou com raiva, se eu estou magoada. Talvez se eu conversar com a pessoa, explicar para ela, que fala, olha, eu não estou com raiva, fiquei magoada porque eu acho que você foi grosseira comigo, você podia ter me tratado melhor, enfim. E nosso tempo, para variar, está acabando. Gente, a partir daqui, eu não vou falar das técnicas, tá? Mas, por favor, leiam. Vocês vão ter o material, entendeu? Então, isso é muito tranquilo. Então, depois disso, eu dei algumas alternativas. Esses quadrinhos aqui, eles são muito importantes, porque eles fazem com que vocês... desculpem, viu, gente? O Bernardo está latindo hoje na minha porta, né? E, enfim. Então, aqui, esse aqui, ele é muito usado para vocês como exemplo. Qualquer coisa, recorram a esse quadrinho aqui para vocês identificarem, tá? Nesse possível... como é que eu falei? Estudo de caso? Peraí, deixa eu olhar aqui. Tô suando aqui, viu? Porque tá difícil falar rápido assim. Então, nesse estudo de caso, tentem colocar as informações, e olha, já falei, né? Outra dica aí de novo. Tentem colocar nesse quadrinho aqui, tá? Ele já vai dar uma boa ideia para vocês do que vocês podem usar como recursos, prestem atenção, para responder essas perguntas, correto? Então, a gente fala muito de registro de pensamento aqui, mas a gente também fala, ó, do que é o questionamento socrático. Questionamento socrático, gente, em qualquer curso, em qualquer lugar que vocês forem, vocês vão escutar, né, dentro da TCC, falando sobre o questionamento socrático. É importante que vocês compreendam. E até agora, quando a gente vai entrar na nossa segunda etapa, falando das terapias de segunda onda, vocês vão perceber que ele continua muito presente em cada uma delas, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Deixa eu olhar para vocês antes de sair daqui. Bom, vocês têm alguma dúvida?
Vocês querem me falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa a respeito da prova? Vocês têm aí 7 minutos para a gente conversar um pouquinho aqui. Eu acho que tá bem tranquila, né? Vocês já conhecem meu estilo, não vou pedir nada de absurdo, nada que não tenha sido dado e conversado. Uma coisa que eu tenho falado para todo mundo é que eu acho que mais importante do que vocês copiarem respostas é que eu tenho um parâmetro do que vocês compreenderam, tá, dessa disciplina, porque, né, enfim, eu acho que é o mais importante mesmo, e eu vou considerar, tá, nas respostas de vocês, não encher linguiça, tá? Vocês sabem o que é encher linguiça, né? Então não adianta fazer textão se eu não entender que vocês compreenderam o que eu quis dizer. Então, pode até não estar errado, eu vou fazer observações, eu vou devolver para vocês essas provas, mas se arrisquem, procurem responder de acordo com o que vocês compreenderam, ok? E é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? É só até aí que vai cair, tá? Tudo que foi dado depois sobre imaginário, sobre, né, que é uma estratégia, né, também, as terapias de terceira onda, nada disso vai cair na prova, tá? Só o que foi dado mesmo na primeira etapa presencial e no comecinho quando eu dei revisão. Alguém? Olha, Marlene, que gracinha, ela tá lá longe. Até uma pessoa aqui que eu conheço, na Sandra. Lá! Saudades de vocês, gente. Aê, Cleusa, ligou a câmera. Obrigada. Vocês estão tranquilos, né, gente? Vai dar tudo certinho, não vai? Uma dica que eu também estou dando é assim, tentem responder as provas no dia, entendeu? De cada uma, se vocês não forem fazer em grupo. Jaqueline, de sacanagem, você podia ligar essa câmera aí, tá? Porque, ó como eu tô bonita. Vão respondendo, sabe? Diariamente, assim, aê! Sem se afobar, tá? Eu acho que, assim, para todos nós, né, a gente está vivendo aí uma situação absolutamente atípica mesmo, e isso precisa ser considerado, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês, eu estou considerando muito o que vocês compreenderam, né, a forma como vocês entenderam essa disciplina, né, era para ter sido de uma outra forma, mas o mundo todo está fazendo dessa forma, enfim. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, e eu acho que essas são as informações mais importantes que vocês precisam ter, tá bem? Ninguém tem dúvida, então? Você sabe que as dúvidas é na hora que a gente pega a prova e olha para ela, né? Então. Ué, gente, mas assim, Uai. né? Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu ajudo. Vocês só não me deixem louca, mas na medida do possível, vocês sabem que eu ajudo. Não, Eu mas isso tirei é meus normal. pensamentos automáticos. Como é que é, Antônio? Hã? Eu tirei meus pensamentos automáticos, então vai dar tudo certo. Questionou, né? A gente não elimina nada, né? A gente não exclui nada. Aliás, eles são super importantes para que a gente identifique. Tá correto, Antônio. Se você estivesse pensando assim, nossa, vai ser muito difícil, eu vou ter muitas dúvidas, provavelmente a hora que você pega a prova assim, você só vai ver dúvidas, né? Você vai achar difícil, né? A gente julga muito, gente. A gente julga o tempo todo, a gente julga o outro, a gente julga nós mesmos, a gente julga as nossas coisas, né? Vocês são, às vezes, são muito rígidos com vocês mesmos, eu também, tá? Então a gente é muito rígido com a gente mesmo, né? E a TCC tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é trabalhar essa flexibilização, né? A gente está ouvindo tanto essa palavra, né? Mas tentem flexibilizar esses seus pensamentos, né? Questionando mesmo. Peraí, não tá difícil? Deixa eu deixar isso aqui de lado, vou dar uma voltinha e vou olhar com outros olhos, sabe? Sentem, releiam e falam assim, não, gente, cansei de escutar isso, tá?
Uma coisa que todo mundo peca muito em prova, gente. Questionar, tá? Não é falar assim, acho que tá tudo errado, apagar e escrever de novo. Vocês adoram fazer isso, né? Então, como a dissertativa é essa, eu sei que é. Então, assim, escrevam com calma, tá bom? Vou considerar tudo, vou ler com muito carinho, né? Quem fizer em grupo aí também, fiquem bem tranquilos, acredito que todos façam, né? Enfim. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, logo, logo a gente está de volta, né? Certo, gente? Para a gente não perder tempo, dessa vez eu consegui gravar aqui direitinho. Vou baixar no YouTube e mando para vocês daqui a pouquinho, tá bom? O link dessa conversa aqui. E o material vocês têm, né? Ele foi disponibilizado lá atrás. Se alguém tiver problemas para encontrar, por favor, me peçam que eu mando pelo WhatsApp novamente. Correto? Então, tá bom, gente. Bom ver vocês. Boa semana de provas. Fiquem tranquilos, tá? Se Deus quiser, daqui a pouquinho, né? Vocês estão todos saudáveis. Isso que é importante, né? Nós estamos. Tá, Maluzinha, linda, apareceu. A Brenda nem falo lá, né? É uma incógnita. Então, bom demais ver vocês, gente. Tô com saudade. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem, me procurem, tá bom? Tô aqui para ajudar vocês. Segunda-feira, 8 horas, eu já envio para vocês. Ok? Beijos, gente. Boa noite e bom final de semana. Vocês todos, gente. Descansem, viu? Descansem bastante. Tchau. Tchau, Beijo, gente. minha linda. O bom é que isso tudo aqui vai aparecer no vídeo, viu? Vocês só vão ver assim, ó. Verdade. Não, Então, mas tá é bom. bom. É bom, né? Vamos ficar firme aí, as coisas vão melhorando. Certo? Tchau, meninas. Eu não entendi aqui. E os trabalhos? Quem mandou? Cleusa. Oi, Foi que mandou, Cleusa, que você quer saber? tá tudo certo? O seu tá certíssimo. Tá em ordem.